Antes de mudar de assunto, eu queria falar sobre mais um exercício, né? Mais um problema peristático. Essa aqui é uma estrutura que se desenvolve num plano horizontal, submetida a um carregamento vertical. Ela se comporta como uma grelha, né? Antes de começar a resolver esse problema, vamos tentar entender qual seria o grau de peristaticidade dessa grelha. Vejam, como eu estou falando aqui em grelha, os esforços o que nos interessa é a flexão no plano vertical e a torção. O resto a gente pode esquecer. Então, por exemplo, coisas do tipo, vejam esse apoio aqui em A. Vocês podem estar pensando, apoio articulado fixo. Em B tem outro apoio articulado fixo. Existe uma hiperestaticidade aqui na direção horizontal. Isso não interessa. Nós estamos falando só de flexão no plano vertical e torção. Para essas solicitações, tanto faz se o apoio é móvel ou fixo. Tá? Aquele tipo de análise que a gente faz contando incógnitas e equações não dá muito certo nesse tipo de problema, né? É mais fácil a gente lembrar daquela outra definição de hiperestaticidade. Antes, para nós, uma estrutura isostática é a estrutura que tem o número de vínculos estritamente necessário para não ter movimento de corpo rígido, né? Todo vínculo que se acrescentar a isso transforma a estrutura numa estrutura hiperestática, tá? Então pense nessa estrutura, nessa grelha, se ela só tivesse, por exemplo, esse apoio em A, mais nenhum. Então, se a gente desprezar toda a possibilidade de deformação, pensar em movimento de corpo rígido, a grelha poderia girar em qualquer direção em torno do ponto A, né? Existe movimento de corpo rígido. E se eu acrescentasse o vínculo na vertical em B? Bom, agora a única coisa que essa grelha poderia fazer é rodar em torno desse eixo AB, tá certo? Todo esse conjunto poderia girar em torno do eixo AB. Continua tendo movimento de corpo rígido, por isso continua sendo hipostática. E se eu acrescentar mais um vínculo aqui a vertical em C? Bom, aí eu matei todas as possibilidades de movimento de corpo rígido, tá certo? Então essa estrutura tem um número de vínculos estritamente necessário para não ter movimento do corpo rígido com esses três vínculos, seria isostática. O resto, o que eu acrescentar a isso, transforma a estrutura em hiperestática. Portanto, ela tem seriam três incógnitas hiperestáticas. O grau de hiperestaticidade dessa estrutura seria 3. Tá? Bom, resolver estruturas 3 vezes hiperestáticas na mão é impossível. Então nós vamos tentar explorar as propriedades de simetria desse problema. E essa estrutura tem simetria com relação a esse eixo aqui. Primeira providência. O que eu faço com esse carregamento P exatamente na posição de simetria? Bem, eu sempre posso entender esse carregamento como sendo um P sobre 2 um pouquinho para cá e um P sobre 2 um pouquinho para lá, né? Então, na hora de montar a isostática fundamental, explorando a simetria, eu vou colocar P sobre 2 aqui e P sobre 2 aqui. Tá? Além disso, eu tenho que colocar os esforços solicitantes na seção e que podem acontecer numa seção de simetria do carregamento. Isso nós já vimos. Quando eu tenho os esforços solicitantes na grelha, são o momento fletor, a força cortante e o momento torsor. E o único esforço simétrico, o esforço que pode aparecer numa seção de simetria, é o momento fletor. Essa aqui vai ser a incógnita hiperestática X. Eu supus tracionando embaixo, porque olhando para essa estrutura aqui, dá para perceber o que vai acontecer. Quando eu aplicar a força P para baixo, esse ponto D deve descer, e portanto vai ficar tracionado a parte de baixo da barra, né? A gente não é obrigado a saber o sentido das incógnitas hiperestáticas, mas se a gente souber, não custa nada colocar. Isso às vezes simplifica a solução, tá? Então essa seria a isostática fundamental. Antes, deixa eu só fazer uma observação. Talvez vocês estejam estranhando a presença desse P sobre 2 como força cortante aqui, né? Eu tinha comentado que numa seção de simetria só podem existir efeitos simétricos e que a força cortante por si só seria um efeito antimétrico. É verdade, se eu não tivesse essa força P aqui, a força cortante teria um sentido de um lado e teria o sentido oposto do outro. Isso seria antimétrico e essa força cortante teria que ser zero. Mas nesse caso, como eu tenho P sobre 2 para cada lado, o resultado é simétrico. É isso que interessa, que um lado seja o reflexo no espelho do outro. Tá?
se vocês estiverem preocupados com isso, pense como seria o diagrama de forças cortantes nessa barra. A força cortante aqui nesse trecho seria P sobre 2 no sentido horário. No outro trecho seria P sobre 2 no anti-horário. Tem um salto no diagrama de força cortante, não é? Então, a rigor, a força cortante nessa seção D não se define para esse carregamento, tá certo? Se vocês lembrarem que uma força concentrada não existe, o que existe sempre é uma força distribuída, mesmo que numa região muito pequenininha, e se vocês substituírem essa força P por uma forcinha distribuída aqui, vão descobrir, eu não vou rabiscar aqui para não estragar a figura, que o diagrama de cortantes ficaria assim, ó. Ficaria P sobre 2 até aqui perto, depois ele desce, passa pelo zero e fica menos P sobre 2 aqui para cá, tá? Então isso aqui, a rigor, só está causando um certo estranhamento por causa dessa ideia de força concentrada, que é uma abstração. Se fosse uma força distribuída, ninguém ia estranhar, tá? Então, repetindo, na seção de simetria, o que interessa é que o resultado seja simétrico. Se eu tenho P aqui, eu boto P sobre 2 para cada lado, tá? A partir de agora, eu não preciso mais olhar para os dois lados, eu posso olhar só para o lado esquerdo da estrutura, por exemplo. Vamos imaginar como essa estrutura vai se deformar sob a ação desse carregamento. Eu acho que aqui ninguém vai pensar diferente disso, né? Aqui deve acontecer alguma coisa assim, né? Teria que desenhar bonitinho, claro. E nesse trecho BC, hein? Olha, eu digo para vocês que aqui só ocorre torção, então o eixo da barra continua onde estava. Depois eu vou justificar esse resultado. E aqui a gente precisa tomar cuidado. Se eu apertar aqui e puxar isso para baixo, isso torce e esse pedaço vai fletir, vai acontecer alguma coisa assim. Tá? Não importa, isso tudo nós vamos descobrir depois. O que importa é o seguinte: a equação de compatibilidade que eu tenho que impor aqui é a seguinte: se eu tomar essa rotação, teria que fazer direito a figura, claro. Um bom nome para ela é a rotação θ por flexão em D, né? Então é θ em D. Tá? A condição de compatibilidade é a rotação θ em D igual a zero. Tá? Então aqui é a estrutura isostática fundamental, x é a incógnita hiperestática e θd igual a zero é a equação de compatibilidade. Vejam outra vez aquilo que eu comentei. É fácil identificar qual é o esforço simétrico, é o x. O deslocamento que eu tenho que anular é exatamente, seria representado por uma flechinha como essa, é a rotação por flexão nesse ponto, tá? Então, daqui para frente, o nosso problema é cálculo de deslocamentos numa estrutura isostática. Eu quero calcular a rotação na extremidade D. Eu já desenhei aqui umas figuras que é para poupar o sofrimento de vocês. Bom, então como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando aquela técnica de sistema de barras. Vamos imaginar que numa primeira etapa só o trecho CD possa se deformar. Então isso aqui vai ser rígido e isso aqui vai ser rígido também. O carregamento nessa situação é a força P sobre 2 aqui. Mais o momento x. Olha, cuidado na hora de desenhar esses esforços em estruturas tridimensionais. É sempre bom desenhar os eixos para a gente entender direitinho onde é que estão esses esforços. O momento x estava assim. Tá? Então vamos lá. Se AB e BC são rígidos e estão apoiados em A, B e C, nenhum ponto desse trecho se desloca, nenhuma seção transversal se move, né? Então ABC funciona como engastamento para o trecho CD. Ou seja, o trecho CD, nesse caso, está submetido só à flexão no plano vertical. Quem prevalece? É o P sobre 2 ou é o X? Eu não sei, a princípio, não tenho obrigação de saber, mas nesse problema eu desconfio, né,
que quem vai prevalecer seja o P. A gente espera que esse ponto desça, né? Então eu vou desenhar uma deformada assim, por flexão. Ops. Não é fácil, viu? E é esse ângulo que me interessa. Esse aqui eu vou chamar de rotação θ do ponto D da etapa 1. Bom, esse θ vai ser θd1. A rotação em D provocada pela força, lembram disso? Era a força vezes o comprimento ao quadrado dividido por 2EI. Essa é a rotação provocada pela força. Menos a rotação provocada pelo momento, porque seria no sentido contrário ao que eu chamei de θd1. Então aqui é menos a rotação provocada pelo momento. É o momento vezes L dividido por EI. Tá? Então essa é a primeira parcela. Segunda etapa. Na segunda etapa, nós vamos imaginar que só BC possa se deformar. Isso aqui é rígido. E isso aqui é rígido. Tá? Bom, a gente sabe que a gente pode trazer os esforços até a extremidade do trecho que se deforma. Já conversamos sobre isso. Então, esse P sobre 2 aplicado nessa posição é a mesma coisa que aplicado aqui. Mais o momento de transporte, que é P sobre 2 vezes esse comprimento A. É alguma coisa assim. P A sobre 2. Tá? E esse momento X, ele pode ser transportado direto para cá. Momento quando transporta não gera nada. A força quando transporta que gera o momento de transporte. Então esse X vai ser aplicado para cá, o que é a mesma coisa que aliviar esse momento PA sobre 2. Tá? Quem é maior, PA sobre 2 ou X? Não sei. Fiz aqui uma hipótese de que o PA sobre 2 fosse maior e, portanto, o sentido do momento é esse. Bom, nessa etapa, vejam, AB é rígido e está sobre esses dois apoios. Então ninguém aqui se move no trecho AB. Nenhuma seção transversal roda. Em particular, a seção B também não roda, né? Ou seja, essa barra BC está submetida só a essa torção. Esse carregamento está aplicado em cima do apoio, ele não deforma aquele trecho. Se ela está submetida só à torção, isso aqui faz assim, permanece na mesma posição, né? O eixo, a gente não percebe a rotação do eixo. Agora, esse trecho aqui roda. Roda como um corpo rígido, tá? A rotação que eu quero é esse ângulo que ficou pequenininho aqui. Isso seria o θ da seção D na etapa 2. Vocês concordam que como essa barra aqui ficou rígida, o θ de D na etapa 2 é igual a esse ângulo aqui? E esse ângulo não é o ângulo de torção da barra CB, a barra B, a seção B fica fixa, mas a seção C roda, né? A rotação em torno do próprio eixo. Isso aqui é o φ da seção C na etapa 2. Tá? Então, a próxima rotação de θ, o θd na etapa 2 é igual ao φ de C na etapa 2. E aqui é aquela fórmula da torção. PA sobre 2 menos X
é o momento torsor, né? Então vai ficar PA sobre 2 menos X, é o momento torsor, vezes o comprimento da barra que torce, a barra BC, é A, dividido pelo GT. Tá? Bom, a terceira etapa. Na terceira etapa, só quem vai se deformar é a B. Nós vamos imaginar isso aqui rígido. Nós vamos imaginar isso aqui rígido. E isso aqui rígido também. Bom, essa etapa é mais interessante, definitivamente. Vamos ver por quê. Olha, eu tinha um P sobre 2 aqui. Ele vem parar aqui. Mais dois momentos de transporte. Ao vir para cá, tem esse momento de transporte PA sobre 2. Né? Mas ao vir para cá, nessa direção, ele gera esse momento de transporte assim. PA sobre 2. Certo isso? Eu tinha aqui em D um momento em D, às vezes eu perco esse cursor, era um momento assim. O momento se transporta direto para lá, então eu vou subtrair a esse PA sobre 2 o X. Tá? E olhando para essa figura, a gente fica com a impressão de que a barra AB está submetida à flexão por esse momento. Essa força P sobre 2 morre no apoio, ela não deforma o trecho AB. Mas esse momento provoca a deformação por flexão. E esse aqui provocaria alguma coisa estranha, né? Seria uma torção, mas não tem nada aqui que resista a essa torção. É pelo seguinte, eu não posso esquecer que existe uma reação de apoio aqui em C. Não é? Vamos imaginar que fosse de baixo para cima. Esse RC aqui. Se eu transportei esses dois esforços para lá, eu tenho que transportar esse também. Então, esse RC aplicado aqui é a mesma coisa que aplicado nesse ponto e vai aliviar essa força aqui. Mais um momento de transporte. O momento de transporte daqui para lá vai aliviar esse momento aqui. Esse momento de transporte é RC vezes Azinho. Tá? Bom, agora percebam o seguinte. Talvez seja mais fácil olhando nessa outra figura aqui. Imaginem aqui o RC. Pensem nessa estrutura aqui da esquerda, o equilíbrio de momentos em relação a esse eixo. Essa força não entraria no equilíbrio de momentos, ela cruza esse eixo, é essa reação vertical. Essa aqui também não entraria no equilíbrio de momentos, pelo mesmo motivo. Esse momento X é em relação a outro eixo, não é momento em relação a esse eixo AB. Quem é que vai dar momento em relação a esse eixo, hein? Não é o P sobre 2 com o braço de alavanca A e o RC no sentido contrário com o mesmo braço de alavanca A? Ou seja, se eu fizer a soma de momentos em relação a esse ponto, eu vou descobrir que RC vezes A menos P sobre 2 vezes A é igual a zero, não é? Deixa eu passar isso para cá. Se eu fizer a soma de momentos em relação ao eixo AB,
soma de momentos em relação ao eixo AB igual a zero, eu vou descobrir que RC vezes A tem que ser igual, né, a PA sobre 2, né? É isso, né? RC vezes A tem que ser igual ao P sobre 2 vezes A. Ou seja, esse momento aqui dá zero, né? Esse momento vai dar zero. No final das contas, a barra AB vai estar submetida só à flexão provocada por esse momento, PA sobre 2 menos X. Tá? Ou seja, a deformada da barra AB vai ser alguma coisa assim. Ela é biapoiada, né, com um momento na ponta. É alguma coisa desse tipo. E quando ela rodar desse jeito, a barra CD vai acompanhar. A barra CD vai fazer alguma coisa assim. De modo que esse ângulo, um bom nome para ele é a rotação θ por flexão de B na etapa 3, né? Ele vai se repetir aqui, né? E vai se repetir aqui. Isso seria θ da seção D na etapa 3. Tá? Então, nessa etapa 3, o θ D é igual àquele θ de B na etapa 3. E aqui, se vocês consultarem o formulário, lembram disso? Quando a viga biapoiada com momento na ponta. É o momento PA sobre 2 menos X vezes o comprimento da barra que se deforma, que é A, momento vezes o comprimento dividido por 3EI. Essa é a rotação de B na etapa 3. Tá? Então, agora é só compor os resultados, né? Se vocês olharem bem, vejam o sentido que tem o θB3, o θB1 e o θB2. São todos no mesmo sentido. Então, eu vou escrever aqui o θB é igual a θB1 mais o θB2 mais o θB3. Então, todos no mesmo sentido. Tá? E aí, se vocês fizerem a conta, eu tenho essa conta aqui. Se vocês fizerem essa conta, vai dar, imaginando EI igual a GIT, eu posso colocar um A dividido por EI em evidência. E aqui dentro vai aparecer 11 sobre 12 PA menos 7 terços de X. Tá? Bom, eu vou pedir para vocês ou acreditarem ou verificarem isso aqui, porque eu tô acostumado a fazer essas contas na presença de vocês, e aí quando eu erro vocês me corrigem, né? Aqui eu fiz sem testemunhas, não sei se está certo. Quando eu impuser agora, o θB, esse é o θB total, a equação de... Olha que não é B, é D, tudo isso era D. Aqui é D, aqui é D, e aqui também é D. Tá vendo? O que que dá? A equação de compatibilidade era θD igual a zero. Né? Então, quando eu impuser θD igual a zero, vai dar x igual a 33 sobre 84 PA. E eu espero que esteja certo. Tá? Essa é a resolução do problema hiperestático. E se eu quisesse os diagramas?
Diagrama de momentos. Esse x que eu acabei de calcular é esse momento aqui, ó, 33 sobre 84. O que acontece? Além desse momento x tracionando embaixo, eu acho que tem o p sobre 2 tracionando em cima. O p sobre 2 tracionando em cima vai dar um momento aqui, pa sobre 2. Pa sobre 2 é 42 sobre 84, né? Que é maior do que esse. A diferença vai ser 9 sobre 84 pa. Tá? E aí, entre esses dois pontos, acho que até sair da câmera aqui agora, é só ligar, não tem nenhum carregamento entre essas duas posições, né? Diagrama de momentos nesse trecho é só isso. Nesse trecho só tem torção, e ali, ó, lembre-se que o momento fletor aqui era o PA sobre 2 menos X, é esse próprio valor tracionando em cima. É 9 sobre 84 PA. E na outra ponta não tem nada, é só unir. Tá? Esse é o diagrama de momentos. Esse momento que é PA sobre 2 menos X, que aparece como fletor para essa barra, é justamente o momento torsor nessa outra barra. O sentido desse momento é assim, né? No sentido anti-horário. Pela regra da mão direita, isso daria um momento torsor negativo. A gente não tem... O momento torsor a gente desenha no plano que a gente quiser, né? Não faz diferença. O resultado é negativo e aqui dá 9 sobre 84 PA. Tá bom? Eu vou propor depois um outro exercício, também um pouco mais complicado, um exercício de prova como tarefa para essa aula.